Hoje vamos falar sobre Hipátia. Hipátia não foi só uma mulher da antiguidade. Ela foi uma chama acesa no mundo que preferia a escuridão. Numa época em que ser mulher e pensar por si só já era uma ameaça. Ela foi filósofa, astrônoma, matemática, inteligente, livre, curiosa, tudo o que muita gente achava que uma mulher não devia ser. Mas sabe o que dói? É que por ser tudo isso, ela foi silenciada da forma mais brutal. Você já ouviu falar de Hipátia? A filósofa que foi brutalmente assassinada? A mulher que ousou pensar diferente e pagou com a vida, assassinada brutalmente por cristãos fanáticos na antiguidade? Hoje eu quero te convidar a viver essa história comigo, a assistir a um vídeo que carrega muito mais do que fatos antigos. Carrega a dor de quem foi silenciada simplesmente por ser luz em um tempo de escuridão. É um vídeo do canal do jovem Matheus Benites, que me tocou profundamente pela coragem de trazer à tona uma história tão esquecida e ao mesmo tempo tão urgente. E eu não poderia viver essa experiência sozinho, porque certas histórias precisam ser sentidas em conjunto, precisam ser refletidas, precisam ecoar em mais de um coração. Então eu te peço, abra seu coração, permita-se mergulhar nessa história, permita-se sentir a injustiça, a beleza, a dor e a força que ainda resistem através do tempo. No final, quero muito saber o que essa história desperta em você. Quero ler suas palavras, sua visão, sua emoção. Agora, sem enrolação, sem filtros, sem medo. Respira fundo, se entrega e vem comigo. Vamos juntos dar o play neste vídeo. Imagine uma mulher à frente do seu tempo. Livre pensadora, matemática, filósofa, sendo brutalmente assassinada por uma multidão religiosa. Uma mulher que ensinava homens, que debatia em público, que era reconhecida como autoridade moral e intelectual. Isso é algo que uma turba fervorosa da religião do amor universal não podia deixar passar. Soa familiar? Essa história, que lamentavelmente se repete até hoje em diferentes graus, é a de Hipátia de Alexandria, e talvez de muitas sábias anônimas do passado da nossa tradição. Uma mulher cuja morte marcou o fim simbólico do mundo antigo e o início da Idade das Trevas. Uma mulher cuja memória, mesmo que tenham tentado apagar, permanece como símbolo da resistência da razão contra o fanatismo e evidência da grandeza do intelecto feminino, tratada como igual por filósofos de sua época e reverenciada por pensadores brilhantes de períodos posteriores. Para conhecer Hipátia, seu pensamento e sua vida, fique até o fim deste vídeo. Entrou um anúncio do nada aqui no meio do vídeo. Hipátia nasceu em Alexandria por volta do ano 360 da Era Comum. Filha de Teão, um renomado matemático e astrônomo, foi criada em meio ao que restava da grande tradição helenística: ciência, geometria, música, filosofia. Ela não era apenas uma transmissora do conhecimento. Hipátia era uma pensadora original. Seguidora do neoplatonismo, escola fundada por Plotino no século III, Hipátia acreditava que a realidade visível era apenas uma sombra de algo maior e mais perfeito, o Uno, a fonte de tudo o que existe. Mas ao contrário de um dogma místico ou de uma fé revelada, Hipátia via o conhecimento como uma ascensão intelectual e espiritual. A matemática, por exemplo, não era apenas uma ciência prática, era para ela uma ponte entre o sensível e o suprassensível. Ao estudar a harmonia dos corpos celestes ou as proporções geométricas, a mente humana, segundo ela, podia se elevar à contemplação do divino. Ela também introduziu comentários e melhorias sobre obras de Diofanto, Ptolomeu e Apolônio e desenvolveu instrumentos como o astrolábio. Sua filosofia era prática, cósmica e rigorosa.
ensinava que o verdadeiro bem estava na elevação da alma, e isso só seria possível com disciplina racional, amizade e contemplação. Hipátia escreveu comentários e tratados sobre matemática, astronomia e filosofia, colaborando também com seu pai, Teon de Alexandria. Suas obras conhecidas incluem comentários ao Aritmética de Diofanto, comentários às seções cônicas de Apolônio. Vou dar uma pausa aqui neste vídeo para dizer uma coisa. Gente, é muito importante que vocês deixem uma opinião aqui, nos comentários abaixo deste vídeo, porque a sua opinião pode ajudar ou até auxiliar outras pessoas que estão assistindo. Vamos nos ajudar e não esqueça de deixar o like, ok? Um possível tratado sobre astronomia chamado Cânon Astronômico, que não foi preservado como a maior parte das obras antigas, muito devido ao incêndio que ocorreu em Alexandria. Suspeita-se que por parte de cristãos fervorosos, que queimaram a biblioteca de Alexandria. Então os textos de Hipátia não chegaram até nós. Sabemos deles apenas por menções indiretas, especialmente em cartas de Sinésios de Cirene, seu aluno, e em registros posteriores, como os de Sócrates o Escolástico, um cristão historiador do século V. A Alexandria da época de Hipátia não era apenas um centro do saber, era também uma cidade em ebulição. Judeus, cristãos e pagãos conviviam em uma paz frágil, muitas vezes rompida por tensões políticas e religiosas. Depois do imperador Constantino, o cristianismo passou de perseguido a perseguidor, com a conversão do próprio imperador. Se você está assistindo a este vídeo e é cristão, respira fundo. E por um instante apenas ouça. Sem pressa, sem defesas, com o coração leve e a mente aberta. Eu não estou aqui para te confrontar, nem para te convencer de nada. O que você acredita é importante, é sagrado, e eu respeito isso profundamente. Mas eu quero te fazer um convite simples, mas que pode mudar a forma como você enxerga certas coisas. Sabe? Às vezes a gente se apega tanto ao que nos foi ensinado, que esquece de ouvir. Esquece de se colocar no lugar do outro. E talvez a gente esqueça até mesmo da essência do que é seguir Jesus. Jesus não era sobre estar certo. Ele era sobre estar presente. Ele era sobre olhar nos olhos, escutar a dor escondida por trás do silêncio, estender a mão sem perguntar antes no que a pessoa acreditava. Essa história que você vai ouvir agora pode parecer diferente, pode até causar um certo desconforto. Mas e se esse desconforto for só um convite? Um chamado para olhar além das palavras, além das doutrinas, e enxergar o humano? Assista com calma, sinta antes de julgar, perceba o que toca o seu coração e o que ressoa com a sua fé. Talvez você descubra que amar como Cristo amava vai muito além de concordar ou discordar. Talvez seja simplesmente estar ali, de verdade, com compaixão. E se alguma parte dessa história te tocar, me conta. Me conta aqui nos comentários. Não precisa ser nada elaborado, apenas isso me fez pensar. Ou eu nunca tinha visto por esse ângulo. A gente cresce assim, escutando, sentindo e refletindo junto. Esse espaço aqui é seguro, é para você, e eu estou aqui, de coração aberto, para te ouvir também. Templos pagãos foram destruídos, livros queimados, e o saber antigo passou a ser visto com desconfiança. Mesmo assim, Hipátia continuava ensinando, mas havia algo mais perigoso. Ela era próxima de Orestes, governador romano da cidade, e Orestes estava em conflito direto com Cirilo, o bispo cristão de Alexandria. A cidade virou um campo de batalha simbólico. De um lado, o poder imperial romano, do outro, o poder ascendente da igreja. Hipátia transformou a filosofia numa forma de vida. E isso, para muitos, era mais perigoso do que qualquer argumento. Ela não apenas pensava, ela vivia de forma livre e pensante. Uma mulher que ensinava homens, que debatia em público, que era reconhecida como autoridade moral e intelectual. Por isso, foi marcada para morrer. A morte de Hipátia ecoa a perseguição também sofrida por Sócrates. É o assassinato de uma filosofia inteira. Ela representava o último grande momento da cultura helenística,
uma época em que a ciência, a metafísica e a ética se entrelaçavam. Ela não separava o conhecimento da vida, nem a razão da espiritualidade. Seu pensamento era uma forma de transcendência, sem necessidade da fé cega, mas com disciplina racional e amor à verdade. Enquanto muitos viam o cosmos como criação de um Deus pessoal, Hipátia via o universo como uma harmonia eterna, que podia ser compreendida por uma mente treinada. E é justamente essa ideia, de que o ser humano pode alcançar o divino por si mesmo, sem intermediação de igrejas ou autoridades, que se torna insuportável para os novos donos do poder. Era o ano de 415 da Era Comum. Alexandria estava em chamas, não de fogo, mas de intolerância. Entre cristãos fanáticos, judeus perseguidos e pagãos acuados, a cidade fervia como um caldeirão à beira da explosão. Hipátia, filósofa, cientista, professora, tornou-se alvo não por blasfêmia, nem por crime algum, mas por ser mulher, pagã e pensadora independente, um espírito livre. Ela se recusava a abandonar o pensamento livre num mundo que se tornava cada vez mais hostil à razão. Certa manhã, ao sair de casa, Hipátia foi cercada por um grupo de cristãos homens. Segundo o historiador Sócrates, o escolástico, eram seguidores de Cirilo, bispo de Alexandria. Não há prova direta de que foi Cirilo que ordenou a sua morte, mas havia ódio em torno do nome dela, alimentado por boatos de que Hipátia era responsável pela tensão entre Cirilo e o prefeito Orestes. Arrastaram Hipátia pelas ruas da cidade, levaram-na até uma igreja chamada Cesareum. Ali ela foi despida da toga filosófica, da dignidade, da carne. Com fragmentos de cerâmica, os cristãos a esfolaram viva. O corpo desta mulher foi desmembrado e levado às chamas pelos supostos seguidores da mensagem de amor de Jesus, da mensagem de amar 70 vezes 7, da mensagem de dar a outra face. É curioso como, muito frequentemente na história, são justamente essas pessoas que aparecem como responsáveis por esses atos de perseguição. A ideia era clara, não apenas matar Hipátia, mas apagar sua existência. Esse tipo de perseguição e assassinato cruel de mulheres e também de pessoas consideradas heréticas se tornaria cotidiano nos períodos mais sombrios da Idade Medieval. Como sabemos de tudo isso? O relato principal é do Sócrates, o escolástico, que inclusive era cristão, em sua História Eclesiástica, no livro 7. Ou seja, se um cristão está contando essa história, algo que traz uma reputação ruim para a sua própria religião, é plausível confiarmos em sua palavra e em sua honestidade. Outros autores cristãos contemporâneos omitiram o assassinato ou tentaram justificá-lo. Hipátia foi linchada por uma turba cristã liderada por um leitor da igreja chamado Pedro, conhecido apenas como Pedro o Leitor, que talvez precisasse ler muito mais. E, sobretudo, diversificar os seus livros. O assassinato foi tão brutal que mesmo cristãos moderados ficaram horrorizados. Se você não sabia disso e se você está horrorizado ou horrorizada, mande esse vídeo para pessoas que precisam saber dessa informação, que podem ajudar a divulgar a memória da Hipátia e engajar para que esse vídeo atinja o público que precisa conhecê-lo, inclusive as bolhas cristãs. Matar Hipátia foi um ato simbólico. Foi matar a mulher sábia, a racionalidade pagã, a liberdade de pensamento, tão presente nas escolas cuja influência ela herdou, como o pitagorismo, que existiam muitas filósofas, e o platonismo. Mas como toda boa filosofia, suas ideias sobreviveram à violência que tentou calá-la. Hipátia foi assassinada, mas não foi a única mulher que a história tentou apagar. Antes dela, outras vozes femininas também se ergueram e foram reduzidas ao silêncio pelos séculos seguintes. Aqui vão alguns exemplos. Não podia deixar de começar com Diotima de Mantineia, a mulher que ensinou a Sócrates o que é o amor, a beleza e a ascensão da alma, segundo o Banquete de Platão, uma das obras mais importantes da história da filosofia. No Banquete de Platão, Diotima é a verdadeira mestra, mas por séculos
ela foi tratada como invenção. Areta de Cirene, filha do hedonista Aristipo, filósofa da alegria, do equilíbrio e do prazer inteligente, ensina a mais de 100 discípulos, mas desaparece das histórias contadas por homens. Teano de Crotona, pictórica, astrônoma, eticista, ela escreve sobre a harmonia do universo e a virtude, mas seus textos são desvalorizados, apagados ou atribuídos a outros. Aspásia de Mileto, companheira de Péricles, mestre da retórica, possivelmente influente até sobre Sócrates, mas os cronistas preferem chamá-la de cortesã, não de filósofa. Sosípatra de Éfeso, filósofa mística, professora em Pérgamo, chamavam seus dons de mágicos, para não chamá-la de sábia. Ao lembrar de Hipátia, lembramos de todas essas mulheres. Cada nome resgatado é uma faísca contra o esquecimento, ou melhor, apagamento histórico. O grande pintor da Renascença, Rafael, não deixou Hipátia de fora de sua magistral escola de Atenas. Em Cosmos, o cientista Carl Sagan dedica um momento especial à figura de Hipátia, chama-a de mártir da ciência e a coloca como símbolo do declínio da liberdade de pensamento com o avanço da intolerância religiosa em nossa época. Em A History of Western Philosophy, História da Filosofia Ocidental, publicada no Brasil e disponível na descrição, o filósofo Bertrand Russell menciona Hipátia como um triste exemplo de como a pujante filosofia antiga foi perdida com o avanço da ortodoxia cristã. Hipátia foi silenciada, mas sua memória sobrevive, o que infelizmente nenhum de seus livros conseguiu. O que temos são fragmentos de memória, menções em cartas, relatos de discípulos, rastros do que ela escreveu. Sua obra foi apagada, mas sua imagem resistiu, como símbolo do que a inteligência pode ser mesmo quando condenada ao silêncio. E se hoje temos liberdade para questionar, e se hoje mulheres estão nas universidades, é porque pessoas como ela existiram. Para você que imagina que as mulheres não têm importância na nossa história, para você que cresceu ouvindo que são os homens que constroem o mundo, que inventam, que criam, escuta isso com um coração aberto porque talvez ninguém tenha te contado, mas foi Florence Parpart, uma mulher americana, quem inventou a geladeira elétrica moderna. Essa é a forma como você conserva seus alimentos hoje. Você deve a ela. E quando você conecta seu fone sem fio, ou compartilha um arquivo por Bluetooth. Lembra da atriz de Hollywood Hedy Lamarr? Ela não era só um rosto bonito. Foi ela quem desenvolveu a tecnologia de salto de frequência. A base do que você usa hoje como Bluetooth, Wi-Fi e até GPS. Sim, mulheres mudaram o mundo e continuam mudando todos os dias. Mas a história foi injusta. Quantas vezes essas mulheres foram apagadas dos livros? Quantas vezes suas conquistas foram atribuídas a homens ou simplesmente ignoradas? E a gente cresceu achando que mulher não cria, não inventa, não tem gênio, mas isso não é verdade. É uma mentira contada tantas vezes que muita gente passou a acreditar. É por isso que esse vídeo existe. Para reconhecer, para honrar quem veio antes e foi silenciada se você é mulher e já sentiu na pele o peso de não ser levada a sério. Se você já teve uma ideia brilhante e te ignoraram, ou se você é homem e quer desconstruir tudo que te ensinaram errado. Comenta aqui, compartilha o que você sente. Vamos conversar. A mudança começa assim, com consciência, porque um mundo só avança de verdade quando todos, homens e mulheres, são vistos, reconhecidos e valorizados. Não deixemos que a escuridão volte a cobrir a luz da razão. Se essa história te tocou, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui a filosofia não morre, ela vive, mesmo contra o mundo. A memória de Hipátia resiste, como símbolo da razão contra o fanatismo e como evidência da grandeza do intelecto feminino, reconhecida por pensadores ao longo da história, desde Sócrates, que atribuiu a uma mulher, Diotima, seu próprio saber filosófico, segundo nos conta Platão, até discípulos diretos, como Sinésios, que chamava Hipátia de sua mestra, e pensadores modernos como Voltaire, Russell e Carl Sagan, que a reverenciaram como mártir da razão e da ciência. Se você tem mais informações ou recomendações de livros sobre Hipátia, deixe um comentário para agregar a discussão e para engajar o vídeo, pois os comentários ajudam muito
a fazer com que ele chegue a mais pessoas e mais pessoas conheçam a vida e o pensamento de Hipátia, assim como sua injusta morte. Mesmo que você não tenha uma ideia do que comentar, qualquer comentário simples já ajuda. E continue curiosa ou curioso. A verdade começa na dúvida.